Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo. Este é o Obsessões, é o podcast do Sessões. Aqui comigo está o Vitor, o Fernando, relacionamento é uma bosta, e o hashtag Moisés, hashtag Mateus. Espero que vocês estejam bem, que bom que vocês estão com a gente. E hoje a gente vai falar sobre a série que está na HBO Max, estreou agora em 2021, acabou de estrear, que é Cenas de um Casamento. É uma série inspirada nos roteiros e na série original, dirigida pelo Ingmar Bergman, que é um senhor cineasta do qual você já deve ter ouvido falar. Se não ouviu falar, joga aí no Google, que vai aparecer bastante coisa. E, e que eu acho que, já para falar, eu acho que a gente está falando da série. Esse é um blog que fala mais de cinema. Eu acho que a gente está falando da série porque ela nos surpreendeu de alguma forma, de muitas formas. E são 5 episódios aí dirigidos pelo. Como é o nome dele? Hagai Levi. Hagai Levi, um roteirista israelense, ele já dirigiu algumas outras séries que eu até busquei, falei, nossa, já assisti coisas desse cara, né? Ele é famoso pelo Sessões de Terapia, e uma outra série dele que eu assisti que começou muito bem e depois foi muito mal é o The Affair. Ela começa muito bem a série e depois eu acho que se perde, assim. A primeira temporada é assistível e as outras pode passar para outra coisa que não, a mim não valeu a pena. Além do H. Levi, tem um casal aí que tem uma química maravilhosa. Já vou falar que a química acontece ali entre os dois, que é o Oscar Isaac. Deixa eu falar o nome dele direito, porque eu sempre acho que o nome dele é Isaac Oscar. É Oscar Isaac e Jessica Chastain, que fazem o casal nessa versão chamados de Mira e Jonathan. Então, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre Bergman, a gente vai falar sobre relacionamento, a gente vai falar sobre términos, a gente vai, talvez, aqui curtir uma DR entre os 4. Então, para começar, eu vou começar com quem eu acho que é o mais DR de todos, mas ele deseja ser o menos DR de todos. Matheus, fala para mim, Matheus. Não foge da conversa. Fala. Oi, gente, beleza? Eu jurei que o Leandro ia chamar o Vitor. Tá, beleza. Experiência do caralho assistir cenas de um casamento. Só assisti a versão contemporânea, né? Não vi a versão clássica. Eu gosto muito de série e essa é uma série que ela tem elementos que nos prendem. Eu gosto muito disso, assim, de ficar fixado na narrativa e de entrar naquela atmosfera. A química do casal, como o Leandro falou, realmente favorece essa experiência de atmosfera. Chega uma hora, inclusive, que a gente parece que está, de algum modo, ali preso na narrativa, porque nós precisamos simplesmente saber o que vai acontecer na sequência. E é engraçado, porque não é uma urgência somente no sentido do fio condutor da narrativa, mas é uma urgência emocional de entender como aqueles personagens vão responder às, às dinâmicas, né, de linguagem, os jogos, né?
e as, vamos dizer, circunvoluções do desejo ali que aparecem, né? Porque as coisas são, assim, totalmente plasmadas no ambiente, cara. Aquilo ali é, assim, a própria, o próprio cenário nos remete a isso. Alguns elementos que eu acho que contribuem para essa tese, para essa ideia. Se você reparar no filme, na maioria, né, todos os episódios são eles discutindo, basicamente, né? Mas toda vez que eles estão discutindo no ambiente interno, não é exclusivamente, né, um ambiente, no qual se passa a série, né, tem vários outros ambientes, mas sempre que eles estão no ambiente interno, tá nevando lá fora. Em todos. Não sei se vocês separaram nisso, mas isso dá uma atmosfera de intimidade muito grande. Né? Você está ali, você tá dentro da casa, você está no domus, né? Num espaço assim de privado, vamos dizer, né? Entre quatro paredes, no qual o casal faz ali, né, as suas performances linguísticas, inclusive, assim, né? Performances de oratória, né? E tem até um dado momento em que a personagem feminina, que é a Mira, né? Ela fala do sentimento de sufoco, né? De estar sufocada. E acho que essa é uma das imagens mais sugestivas do que é a sensação, né? De você estar num relacionamento que você, sei lá, a pessoa não está satisfeita, ou a pessoa tem algum tipo de incômodo que não consegue ser resolvido ou não consegue ser externado. E essa sensação de sufoco, ela leva também o espectador para essa condição. Então a gente fica literalmente sufocado porque não existe assim. Sabe aquela clássica cena de término de relacionamento que tem nos filmes? Aquela não, né? Mas as múltiplas possibilidades de cena que são assim, que é tipo, sei lá, ou a pessoa some, ou a pessoa diz, ah, não te amo mais, ou a pessoa tá com a mala porque ela vai embora, vai se separar, ou tem uma cena de traição, tem esses topos, vamos dizer assim, né? Essas referências que são muito comuns. E no filme, quando a gente acha que a gente vai chegar numa referência dessa, o filme, a série, na verdade, né? A minissérie, ela tem uma retomada, e aí a gente volta ao ponto inicial. Basicamente, a série ela parece uma espécie de um diálogo socrático, assim, né? Entre um casal, né? Porque eles ficam tentando um convencer o outro de uma certa condição, de um certo sentido e sentimento, e eu acho que ela tem um desfecho belíssimo, né? Eu diria assim que é uma obra muito massa, assim, uma produção invejável, em alguns aspectos até um pouco despretensiosa, assim, pelo menos soa, né? A gente sabe que tem bastante produção ali por trás, dá para perceber isso, mas não tem grandes, vamos dizer assim, recursos narrativos, assim, coisas tão não tem nada tão inovador, né? Eu acho que a forma como os elementos foram somados na fotografia, na trilha sonora, na montagem, essa soma de elementos que foi colocada foi muito feliz. Então, a maneira de mostrar ali o início da produção, foda, né? Assim, foda aquilo, assim, que chega assim com um ritmo muito legal e entra na cena assim com uma leveza assim muito grande, é muito gostoso de assistir esses inícios e os finais também, né? Que fecham com uma paisagem ali, fecham de um jeito também muito agradável, muito gostoso de ver e que aí finalizando
nos remetem ao final também de Cenas de um Casamento, né? O final de Cenas do Casamento é muito parecido com os finais dos episódios. Desculpa, História de um Casamento, né? É, os episódios e cenas de um casamento remetem ao final do filme Histórias de um Casamento da Netflix, que é um final que acaba e aí você fica ali diante de uma imagem dinâmica, como se você estivesse ali observando mesmo uma rua, um ponto qualquer. E com isso eu passo a palavra, né, e peço aí os comentários do Vitor, que no início do nosso percurso de análise de filmes, que se iniciou na pandemia, virtualmente, sugeriu como um dos primeiros filmes História de um Casamento, filme muito marcante, muito interessante. Então eu queria saber, Vitor, quais são as semelhanças, as diferenças? São filmes que têm muitos pontos de ligação. Você acha que é válida essa comparação? O Matheus, ele começou lá em cima, né? Nossa Senhora, ele meteu o Falou Topos, muita coisa, meteu o né? Muita Sócrates. coisa. Nossa, Cara, ele falou circunvolução, gente. Tipo, eu não mano, sei isso nem daí já é repetir isso. colocar. Também, eu nem consegui escrever, acho que eu escrevi errado. Diálogo socrático e circunvolução no mesma fala, mano, fudeu. Caraca, o que eu vou falar? Para responder a sua para responder a sua pergunta, Matheus, eu acho que tem muito a ver, sim. Eu acho que, querendo ou não, esse tema de relacionamentos, não vou falar que está em alta, porque acho que nunca esteve em baixa, mas essa forma de mostrar algo mais natural ou um pouco mais verdadeiro, vou falar verdadeira, parece que o que foi feito antes é mentiroso, mas não é o caso. Mas mais carnal, mais vivo, mais possível, mais tocável, mais risível. E acho que isso tem muito mais a ver com a nossa geração. Por mais que eu acabei revendo a série filme do Bergman, que é uma série com 6 capítulos, não 5 igual essa, e foi feito um filme aglutinando a série, né, de alguma forma. O Bergman lá, já em 73, já tinha feito algo muito, muito contemporâneo. Não sei se era óbvio, é um outro momento, é um outro país, é uma outra geração. A gente está falando de um outro mundo mesmo, né? Uma Suécia dos anos 70, não dava para comparar, sei lá, com o Brasil dos anos 70. Mas eu acho que ver a série hoje, a nova, e a antiga, eu consigo ver muita beleza na nova. Porque eles conseguiram extrair o melhor do Bergman. Conseguiram deixar ele palpável. Me parece uma homenagem muito bem feita. E quando a gente fala do Histórias de um Casamento, eu acho que também ali já bebia muito do Bergman. Porque é basicamente uma série ou filme de diálogos, de roteiro, né? É um filme de roteiro. E eu lembro de ter lido o livro do Bergman, que é um livro que virou uma série, que virou um filme, sei lá, uns 10 anos atrás, recém-casado. Muito daquilo ali, para mim, não fazia sentido. Hoje, 10 anos depois, separado, com 2 filhos, me bate de uma forma totalmente diferente. Então, não necessariamente você tenha que ter passado por algo assim para você ser tocado pela série. Igual o Leandro e o Matheus não se separaram, tem uma vida de relacionamentos longos, felizes, bem. Eu também tive esse meu momento, só que por alguns outros entraves acabei chegando em cenas como das cenas de um casamento. Então é muito visceral ver aquilo. Se ver na tela é muito visceral, é muito tocante. Vocês estão rindo pra caramba. O que aconteceu, gente? Eu me perdi até.
Não, tô ouvindo o seu testemunho, tá emocionante. Tô Tô achando bem chorando, legal. vocês estão rindo da minha cara. Eu falei, nossa, eu tô falando alguma merda. Continua falando. Continua falando aí. Mas o que acho que foi mais tocante é se ver na tela, para mim, pelo menos. Foi algo bem impactante, porque eu me vi não só no Jonathan, mas eu me vi também na Mira, em comportamentos. A gente fala hoje tóxicos, tal, mas é viver um relacionamento. Eu acho que colocar isso nesse tipo de caixinha, eu acho até maldoso de alguma forma, porque só quem vive em quatro paredes sabe o que é viver entre duas pessoas. Nada justifica a violência, nada justifica. Mas de alguma forma, quando a Mira conta que quer sair de casa, a reação do Jonathan é tão introspectiva que me surpreendeu. Achei que ele ia explodir ali. Eu explodiria, eu explodi. Então eu posso falar por mim, eu explodi. Explodi sendo ou traído ou traidor. Não vou ficar entrando na minha vida pessoal aqui, mas em tendo um baque tão grande de uma história que a gente começa lá, o primeiro capítulo, é quase um conto de fadas, né? Porque eles estão lá num encontro, estão comemorando, agora eu não lembro exatamente quantos anos de casamento, feliz, com uma filha, e daí eles veem um casal de amigos tendo uma treta homérica ali, né? E eles, como se fossem lords ali, não, nossa, você ouviu o que ela falou? Até mantendo uma pose. E logo depois começa a degringolar e eles a questionar o próprio relacionamento. Acho que todo relacionamento vai ter altos e baixos. E eu acho que há vários pontos de ruptura. Só que daí depende muito dos dois quererem continuar ou não. E eu acho que a grande graça de beleza da série, é mostrar que um casamento talvez nunca acabe realmente. Porque foram momentos da sua vida que você viveu e você não vai conseguir apagar. Ninguém está no brilho eterno de uma mente sem lembrança e vai conseguir apagar a memória. A gente vai continuar com essas memórias fisicamente, emocionalmente, para evoluir ou involuir. Daí depende muito de cada um. É como a pessoa vai recepcionar esse baque da ruptura. Porque eu não acho impossível a pessoa amar duas pessoas ao mesmo tempo. Eu não acho impossível você amar e odiar em questão de um estalo. Eu não acho impossível você ter essa ambiguidade, né, de sentimentos, que vai do selvagem, de quero explorar o mundo, mas eu quero voltar para minha casa e ter meu aconchego. E a série em si, ela não julga nenhum dos dois. Pelo menos eu não consegui julgar nenhum dos dois. Tipo, a culpa é dela, a culpa é dele. Por mais que aqui mostre muito a ação da Mira, como sendo a que traiu, a que achou um novo relacionamento fora do casamento, eu não consigo nem julgar ela. E não é porque ele é um machista, escroto, babaca, como pode até ser em algum momento ali. E isso me surpreendeu muito, porque o filme do Bergman é ao contrário, né? É ele que sai de casa. Então é muito louco ver essa atualização, digamos assim, né? A gente tem aqui uma inversão de papel muito claro do que é imposto na sociedade. Ele fica em casa, ele cuida da filha, ela é uma baita de uma empresária, um CEO de uma empresa de tecnologia. É uma coisa que para o Bergman não caberia lá nos anos 70. Então, eu acho tão bem feita essa construção, baseado na atualidade, no feminismo, na busca de vida igual, de um pai presente com a filha. Então, tudo isso acaba me tocando de alguma forma, porque eu sou um pai presente, eu sou um pai que estou sempre próximo, eu fui um marido que foi bom, fui ruim, eu tive uma esposa que também teve atitudes que não foram boas, outras muito boas. Então, acho que a vivência fez eu ver essa série com uma ternura, por mais dura que seja. Acho muito porrada. Mas
eu me enxergo e consigo, como se fosse me abraçar de alguma forma. Então, acho que a série me traz essa emoção. Fernandinho, sem querer Que entrar em bonito, pormenores, Vitor, que bonito, vocês me desconcentraram na risada, mas, que Fernandinho, nós que bonito, passamos por uma que separação, emocionou. como você viu a série, meu amigo? Mano, é difícil falar agora. Não tenho muito o que acrescentar depois que vocês falaram, não, velho. Acho que todos os pontos mais importantes vocês já trouxeram, assim. Ah, muito difícil, né? O Bergman tem outro sentido pra mim depois do Cenas de um Casamento. Persona, eu assisti, depois a gente comentou, e depois a gente chegou a tocar em algum momento no nome do Bergman em Persona de novo. E até hoje eu não sei se eu entendi Persona. Creio que não. Mas Cenas de um Casamento eu entendi em todos os seus minutos, assim. Porque ali eu tenho uma experiência, né? Tipo assim, eu passei por isso, assim, uma relação. Acho lindo tudo isso que vocês disseram, a série é linda, super vale a pena. É uma série bem adulta, né? Uma série difícil, complexa. Eu fiquei também oscilando entre os personagens. No comecinho eu achei que o Jonathan era meio escroto, eu tive a impressão de que, esse cara deve oprimir essa menina, porque ela não conseguia falar na entrevista, eu não sei se ela completava um raciocínio naquela entrevista com a psicóloga, né? Eu não cheguei a perceber se ela terminava um raciocínio, mas ele olhava para ela, não, tudo bem, né, amor? Tudo massa entre a gente, né? E eu falava, cara, tem uma coisa muito errada aí. Eu acho que a coisa já tava ruim dali, na minha opinião, assim. Eu já senti merda ali. Porque nada pode ser tão bom assim. Ou só um cara, só uma parte achar tão boa assim, né? Então eu não sei, eu já comecei, de saída eu já achei que tinha um tumor dentro da relação, assim, que em algum momento ia gangrenar e ia dar ruim. Aí tem a questão do aborto, né, que acontece, e depois a separação, porque a Jéssica acaba se apaixonando pelo Poli lá, com quem ela trabalhava. É, uma das coisas que mais ficaram para mim dessa série é uma certa ressignificação. Ressignificação em que sentido? Quando a gente termina um relacionamento, a impressão que a gente fica para nós e para a sociedade de forma geral é que houve um fracasso ali. Ah, acabou. Tipo, que pena. Não deu certo, né? Tipo assim, essa frase é muito louca. Não deu certo. E ali, no Cenas de um Casamento, fica claro que, tipo, deu certo do jeito que tinha que dar certo, tá ligado? Deu certo do jeito que cada um em suas complexidades subjetivas vão ressignificar a relação. E eles têm uma relação depois, né? Diferente, não tem por que ser igual, até porque, vamos falar a verdade, uma relação muito feliz também não deve ser tão feliz no fundo, eu acho. Uma vida de Doriana, cara, uma família Doriana, mano, deve ser uma família bem bosta. Deve ser uma família bem 17, bem Bolsonaro, tá ligado? Então, é um negócio meio assim. Talvez seja melhor ser assim mesmo, porque se não tem que dar certo, que dê do jeito que tem que dar, que é possível dar. E eu acho que é muito feliz isso, assim, na série, porque ela traz isso. Pra mim, me pegou muito isso. Falei, nossa, é possível, né, ter uma boa relação. E eu acho que também isso é amor. E eu acho que isso é amor no mais alto nível, assim, saca? O significado mais profundo de amor. Que o amor talvez não seja essa questão de tipo, eu amo você, vou casar com você, vou ficar a minha vida inteira com você. Que bosta, né? Tipo, mas talvez o amor seja. Eu não me lembro o nome do livro, vou até fazer uma digressão. Permitam-me uma digressão. Como é que era o nome? As, as alguma coisa da menina má, as aventuras da menina má, as travessuras da menina má. Vocês lembram desse livro? Tem esse livro, As Travessuras da Menina Má. A personagem é uma menina
deslocada, que ela é revolucionária na década de 70, vira reaça na década de 80, e depois vai para, sei lá, vira da informática na década de 90, ela vai mudando, e ela pega um cara sempre de tempos em tempos. E ela pega geral, na real. Ela não pega só o cara. E como ela roda o mundo em geral, e roda pegando geral, dá a impressão que, tipo, mano, ela não ama o cara. E no final ela morre com o cara, tá ligado? O cara vê ela morrer porque ela desenvolve uma doença e tal. E ela fala, velho, na verdade, a única pessoa que eu amei no fundo, foi você. Tanto que eu tô aqui com você agora, você foi a pessoa mais importante da minha vida. E, de boa, fiquei com a geral mesmo, tá ligado? Meio que isso, assim, sabe? A vida dá uma volta enorme, talvez para explicar pra gente que o amor em mais alto nível não seja essa coisa de família doriana, uma casa, uma propriedade, uma tradição e uma família, sabe isso? Sim, entende o que eu quero dizer? Acho que é muito feliz nisso. Isso daí me chamou muita atenção. Eu fiquei muito impressionado pela qualidade de que isso poderia terminar desse jeito. Aí o Bergman me ganhou. Uma outra coisa que eu gostei muito também é que se eu pudesse, em uma outra vida, voltar como ator, eu gostaria de interpretar essa peça no teatro, porque eu acho que super cabe. Porque só as falas, assim, elas, meu, te levam pra um buraco filosófico que você fala, mano, que pergunta difícil, que pergunta pesada. Uma frase, tipo assim, assina o contrato, tô, aqui o contrato tá aqui, assina. Mano, aquilo dá um giro, ganha uma dimensão. Eles dão uma, gozam no sofá e só depois que vai rolar a porra da assinatura do contrato, tá ligado? De separação, do divórcio. Então eu acho que esses elementos, assim, pularam no primeiro momento pra mim. E você, Lê, me fala sobre o que você achou desse negócio. Eu acho que acabei falando demais. Não, Fê, nunca fala demais, né? Eu acho, vocês falaram, não tem mais o que falar. Eu acho que tem muita coisa para falar, muita coisa para falar. Dá para destrinchar muito, dá para destrinchar até episódio por episódio. São 5, né? Mas tentando organizar aqui o raciocínio, é assim, algumas coisas me chamaram a atenção na fala do Matheus. Eu não fui aqui pontuando, mas sem querer comparar, eu acho a comparação injusta entre a versão dirigida pelo Bergman, lá para a televisão sueca, em 73, e essa atualização que eu estou com o Vitor, estou com o Vitor no sentido de pensar isso como uma homenagem e uma homenagem que quer fugir da comparação, né? Então a fala do Matheus me chama a atenção porque quase tudo que ele elogiou está na versão do Bergman. E de alguma maneira eles releram nessa versão de 2001. Eles não perderam essa sutileza, eles falam isso aqui tem que ter, né? Mas você vai copiar? Não, você vai reverenciar. É uma forma de arte, acho que muito bonita até, né? Reverenciar ao que tá aí e precisa ser visto e revisto, né? Quantas pessoas não viram nada do Bergman e vão ver porque vão assistir essa série na HBO e vão chegar lá na cena de um casamento que está lá no YouTube, para qualquer um ver os 6 episódios, com legendas em português. Então, os temas que estão ali, e eu acho que também a homenagem ao Bergman, é trazer o cotidiano, a intimidade que existe no cotidiano. E jogar a lente sobre isso, né? É muito lindo quando a gente ouve a gente falando. Cai uma ficha, né?
Por isso que existe psicodrama e a dramatização das coisas é muito importante. Para você, em algum momento, poder se enxergar, poder saber o peso das palavras, como o Fê falou. Saber o peso dessa frase. Porque na experiência ela é tão louca e ela é tão tudo acontecendo ao mesmo tempo que você não para contemplar, né? E o Bergman faz muito isso, depois dessa... em cenas de um casamento, em Sonata de Outono, né? E aí, eu vou falar dele. Um discípulo do Bergman, gente, é o Woody Allen. O Woody Allen é foda. É foda. Aí você... É o único que, assim, eu consigo ter uma base de comparação. Porque quando você vê um filme como, por exemplo, Hannah e Suas Irmãs, você vê que o Woody Allen já homenageava o Bergman, né? Aí quando você vê Histórias de um Casamento, eu aproximo História de um Casamento muito mais do Woody Allen do que do Bergman. Que seria vamos dizer assim, o lateral, que vai dar lá para o atacante, usando um termo de futebol, né? Mas eu estou aqui divagando um pouco, pensando no artista mesmo, né? Que eu acho a versão nova e a antiga bastante diferentes no sentido até de ritmo, porque tem uma direção ali e tem duas atrizes muito boas e eu acredito muito diferentes. A Liv Ullmann e a Jessica Chastain são muito diferentes. Sem querer comparar, mas, por exemplo, a Liv Ullmann, você para assim no rosto dela e é o close-up que você precisa para dizer tudo. Assim. É ela. A Jessica Chastain, você vê que é um outro processo. E eu achei muito inteligente essa maneira de dirigir, né? De mudar o nome dos personagens, de deixar um pouco menos delimitada essa fronteira de gênero, que são as coisas que acontecem nessa versão de 2021. E o resto, eu acho que o Fê falou de ressignificação, mas eu entendo isso e até concordo, mas eu diria que é assim, parece que quando você chega numa etapa do seu relacionamento em que você está pensando em separar, você está relativizando. Você está pensando o que formou você para chegar até ali, né? Qual a ilusão e o sonho que você alimentou e que sonho você tentou transformar em realidade. Como você viveu, como você está vivendo essa experiência. Então, isso fica muito... É muito bom começar com aquela entrevista, né? O primeiro episódio. Porque... Puxa vida, ela está fazendo essas perguntas e por que eu não me fiz essas perguntas até hoje, né? Precisou uma pesquisadora vir. E bagunça toda a ordem. Bagunça toda a ordem. Por que ele está falando essas coisas com essa segurança e eu talvez não tenha tanta segurança? Eu só sei que eu sou mãe de uma menina. Isso é muito forte ela falar isso. O que você é? Eu sou uma mãe, né? Uma mãe que também tem a questão ali do feminino muito forte, porque tem a experiência de ser mãe e a experiência de negar ser mãe, que vai mais para frente, que também é bem pesada no filme, e são duas cenas maravilhosas nas duas versões, o fechamento desse episódio, né? Nossa, é muito bonito, é muito bonito. Uma emoção que nós aqui, 4 homens, a gente nunca vai se aproximar, né? E o Bergman parece que deixa você lá, né? Estou falando do Bergman porque o roteiro é do Bergman, as falas são muito parecidas, né? Tem
Tem coisas que precisaram ser ditas nas duas versões. E a porcaria da angústia. A angústia que tá ali o tempo todo, porque os dois querem, sabe, assim, essa coisa de querer ser feliz, de perseguir a felicidade o tempo todo, e a dificuldade que é isso. A dificuldade que é ter paz, a dificuldade que é sofrer um pouco menos, né? A dificuldade que é entender os seus processos, a dificuldade que é caminhar junto. Então, a dificuldade que é encontrar de novo o amor da sua vida numa outra situação, num outro acordo. Isso é foda. Isso é muito difícil. Você, às vezes, nem é o amor da sua vida. Você teve um relacionamento com aquela pessoa e você encontra ela numa situação que não é a situação de relacionamento e nenhum dos dois sabe como se portar. Aquilo fica estranho, não encaixa no corpo. E isso gera muitas vezes uma tensão sexual, uma coisa que você não sabe para onde vai caminhar e pode caminhar para um instinto assim muito até atávico, sabe? Para usar uma palavra também, uma coisa primitiva, que você não sabe de onde vai sair, você não sabe onde vai parar aquilo. Então, esse episódio que é o iletrados, né? Os ignorantes, os analfabetos, porque em amor não tem jeito, a gente é ignorante, acho que a gente sempre vai ser. E você vai entrar num relacionamento saindo de outro, vai encontrar o seu pole, e o seu pole, uma hora, ele vai ser a pessoa com quem você convive. E de novo você vai voltar para você, para os seus conflitos, e aí o pole vai ser relativizado. As atitudes do pole, porque você já não alimenta mais aquela ilusão de ter um relacionamento, né? Você está vivendo um relacionamento. E o Bergman capta isso assim na ponta do dedo, assim, é saboroso, assim, ver tanto a versão de 73, o filme, e ver o que foi feito em 2021, ainda bem. Então, nossa, eu gostei muito da série, ela mexeu bastante comigo. No meio da noite, numa casa escura, em algum lugar do mundo. Posso fazer as honras aqui de seguir? Amei seu comentário, né? Amei. Tem dois elementos aí, duas coisas que eu queria falar um pouquinho. Porque, bom, a série, eu vou falar exclusivamente da minissérie, porque eu não conheço nem a versão antiga e muito menos a cinematografia do Bergman. Mas analisando assim a série exclusivamente, tem uma densidade muito grande, apesar de ser cotidiano. Eu acho que esse aqui é assim, é uma coisa assim que gera essa genialidade, vamos dizer assim, do produto como chega pra gente, assim, né? É realmente muito gostoso de ver, é uma coisa que nos faz pensar, que nos atravessa, e ao mesmo tempo é super é um super entretenimento aquilo também. A gente fica ali naquilo e vai, mas realmente não é uma coisa da qual se passa incólume. Mas tem duas coisas que eu pensei durante, né, enquanto eu assistia, que eu achei interessantes. Uma delas, eu acho que o Vitor também já comentou um pouco isso, o Fernando também, mas é que é essa questão de como de fato é o amor, né? Vamos dizer assim, né? Porque a melhor conclusão a qual eu chego com a minissérie é que eles se amaram e continuaram se amando muito. Com um amor muito bem sucedido, vamos dizer assim, no sentido de que é um amor que experimentou todos os ângulos e todas as bizarrices do que é a vida real.
Eles, inclusive, passam a ser amantes depois, né? Já dando um spoiler aqui. Mas pode tirar depois, se for o caso. Sorry. Não, foda-se, deixa aí, tá bom? Mas Essa é parte eu não peguei, que... Matheus. Essa parte eu não peguei. Então. Nossa, depois que ela quase mata ele quando ele bate a cabeça lá, ainda vai. Nossa. Não, aí não dá. Não, aí não dá, fica inverossímil. Ninguém faz isso, gente. Ninguém apanha depois. Não, isso não. Muito vadia aí. Ah, sim. Ele e ela, nenhum dos dois prestam. Não, eu acho que tem um... Eu Não, acho que no o relacionamento... que a série não é moralista, né? Nem um pouco. Então, por isso a ironia aqui. Não, mas justamente, eu acho que o relacionamento, ele deixa as pessoas nuas, né? Tipo, muito mais ainda um relacionamento de longo prazo. Que é como se você tivesse ali um outro de você, de certa forma, né? É um outro de você que não é você, o que é mais irritante ainda, né? Se você for pensar nesse sentido. Porque é um outro que deseja algo que você não deseja, né? Assim, é um outro que está num outro esquadro, assim. E só que ele é tão você, pelo convívio, que isso se torna uma testemunha. Tem até uma sacada muito legal, né, que ela fala, né? Você precisa de uma testemunha para sua vida, né? Você não consegue ficar sozinho porque você precisa de uma testemunha da sua vida. E achei uma forma muito interessante de dizer, que nos coloca essa interrogação, assim, né? Até quando os nossos relacionamentos não são também uma prolongação do nosso ego, assim, de certa forma, né? E é muito sugestivo o fato dele ser professor de filosofia e ela uma profissional de tecnologia. Ele é judeu. Gente, são uns elementos assim tão... E quando o Leandro falou do Woody Allen, eu acho que é super isso mesmo, assim, né? Que o Woody Allen coloca aqueles, reúne aqueles elementos que é um clichê, mas não é um clichê, assim, fica... Eu gosto de olhar com essa palavra, assim, acho que fica meio engraçadinho, assim, né? Fica de um jeito que você é meio safado, assim, né? O recurso. Que é tipo, você olha aquilo, você se identifica, você fala assim, pô, mas isso aqui é meio clichê, né? Você super se identifica com aquilo, de certa forma, né? Que é, pô, ele tem asma, ele é professor de filosofia, ele é um intelectual, ele é tipo um judeu, tipo aquela coisa da mãe. Então ele é tipo um tipo de homem padrão, assim, né? Um tipo específico. Muita coisa, inclusive, com a qual eu me identifico, eu já me identifiquei. E, por exemplo, a reação, né, que o Vitor fala, né, eu acho que ele ia explodir. Eu acho que eu teria, assim, eu nunca tive uma descrição tão precisa de quanto eu acho que eu sentiria numa situação dessa, assim, exatamente essa. De uma, daquela, minhas separações, vamos dizer, términos, não foram bem assim, né? Mas esse término, nesses termos, assim, da pessoa que sai de casa e tal, eu acho que, assim, a reação dele é algo que eu consigo imaginar como algo que eu faria. Sério isso, Bastante. Matheus? Sério, para tudo, peraí. Nossa, Matheus, isso, cara, nossa, pode crer, é sua cara isso mesmo, ele ficar lá conversando com ela e o Vitor sair na porrada, velho, quebrar toda a casa. Mano, claramente o perfil de vocês, velho. Puta que pariu. Eu Eu não acho sei que eu como, também como eu faria sairia, como não. o Matheus. Eu Eu não sairia metade, consigo. eu escolheria o meio do caminho, porque não dá pra você ouvir aquilo que ela vem falar de boa também, Matheus. Não dá pra você Não, ficar não só Eu, ouvindo. dá, eu mas acho que eu ele. não ia ouvir, eu ia falar como ela, assim, então, a gente precisa jantar, sabe? Hoje eu fiz, sei lá, hoje eu fiz, porque eu não ia conceber aquilo como verdade tão rápido, sabe? Eu ia Sim. pensar, não, a gente precisa pôr o menino para dormir, vamos lá, né? Vamos continuar
com esse nosso acordo, né? Para mim tá bom assim. E é muito louco isso, porque quando você fala assim, eu tô querendo sair disso daqui, parece que você está declarando que você está vivo e que o outro já não está tão atento assim às coisas da vida, sabe? E aí cai essa ficha para o outro. Isso é muito louco. Isso é muito louco. A pessoa que dá esse gatilho, né? Ela, pô, eu tô saindo com uma outra pessoa e eu acho que o que a gente está fazendo aqui, a gente não vai fazer mais dessa forma. Porque aquela história que você pensou que era um caminho único cai por terra. Existem milhões de outros caminhos. Só que você desejou e quis a segurança de estar com alguém em algum momento, porque sei lá de onde você veio, você é judeu, você é branco, é preto, você se formou de uma maneira em que você pensou, esse é o meu modelo. Aqui dentro desse quadrado eu sou feliz, ou eu pelo menos posso me declarar feliz. Só que aí vem o outro e fala, não, você não serve para mim, para citar o Roberto, né? Ou você não serve para mim dessa maneira. A gente precisa de outros arranjos. E aí é sofrido. Mas continue. Eu interrompi o Matheus, não sei se alguém mais quer falar. Não, acho que veio bem a calhar, Leandro. Eu acho que foi uma descrição assim bem valiosa, né? E eu acho assim, é engraçado, né? Porque é muito pessoal, né? Na verdade, o que a gente começa a perceber é que sempre é tudo muito pessoal e não existe um fator exatamente determinante para a escolha, né? Algumas situações mais extremas, eu acho que elas sugerem mais isso, né? Apesar da realidade não corresponder, né? Algumas situações mais extremas, sei lá, de violência, de manipulação, enfim, dentre outras questões assim mais complicadas, né? Mas mesmo assim, né, as pessoas continuam em relacionamentos tóxicos, elas mesmas são tóxicas, as outras são tóxicas. E eu acho que existe eu não sei, eu acho muito difícil a gente ter uma chavinha de ligar e desligar, assim, em termos de, tipo, olha, esse aqui é o cenário, então, se esse elemento estiver no cenário, você vai correr, entende? Puxa, quem me dera se fosse assim, teria sido bem mais fácil para mim. Não só não estou falando em relação a término necessariamente, né? Mas a relacionamento em si, sabe? Porque você identificar quando você é inconveniente, é tóxico ou não atende ao que o relacionamento necessita, não é fácil. E você perceber que está num relacionamento abusivo, tóxico, etc, etc e tal, às vezes também não é tão fácil. E as pessoas vêm com um pragmatismo totalmente diferente. Porque é virtual quando você vai analisar o relacionamento de uma outra pessoa. Da mesma forma como é virtual a gente analisar uma obra de ficção falando sobre isso. Por isso que a gente acaba também, de certa forma, confrontando com o nosso repertório e com as nossas experiências. E eu acho que isso que é legal também, assim. Tipo, dá para perceber o que, para mim, o arranjo que a narrativa encontra, ele é essa ideia de que não tem muito tato a coisa, assim, né? Depois ela não quer assinar, né? Ela não quer saber do cara, mas ela quer manter o cara ali. E, né? Então, um pouco é o fato dela, vamos dizer assim, uma carência ou né, de uma questão assim de gostar realmente dele. E outra também é pelo fato de que ela não faz a menor ideia de para onde ela está indo, assim, né? No final ela não fica feliz com
o poli, né? E é sempre essa coisa, né? Se a pessoa vai se separar ou pensa em se separar, eu pelo menos já tive vários relacionamentos, não vários casamentos, mas vários namoros, relacionamentos. Você fica pensando, mas assim, né? Ui! Nossa senhora, que experiência, Matheus. É uma coisa assim, né? Tipo, a coisa se repete um pouco, né, gente? Tipo, pô, você vai sair desse relacionamento e, cara, assim, o paradigma margarina, a gente sabe que não existe. Mas a ideia de que você também vai encontrar soluções para tudo e vai continuar junto, também é difícil. Ao mesmo tempo, as rupturas, elas também existem. Seja numa ruptura daquele casal que se separa e depois volta, seja o casal em que existe uma questão de traição. Eu acho que é tudo isso ao mesmo tempo, sabe? Acho que tudo isso meio que faz parte de relacionamentos longos. Todas essas cenas, vamos dizer assim, né? Porque um romance de longa duração, ou até de uma vida inteira, ele fatalmente vai viver fases e momentos e não se sabe muito bem o que esperar, assim, né? Não existe uma cartilha, um planejamento para você fazer aquilo funcionar, né? Então eu acho que vão sendo feitos outros acordos, tácitos e não tácitos, e as pessoas vão aceitando ou não, sabe? Tem pessoas que vivem 20 anos de casado e dá algum estalo, alguma coisa acontece e se separam. Pessoas se separam mais cedo, tem pessoas que se separam e voltam. Tem isso, enfim, né? Eu já vi acontecer muitas vezes que as pessoas que se separam e depois continuam a ter certos flertes, ou, né? Então, eu acho que são essas cenas, assim, são essas múltiplas cenas que mostram pra gente que o amor ele tem realmente assim um elemento de surpresa muito grande. Esse sentimento de amor e de companheirismo, e de compartilhamento com outra pessoa, seja do desejo, seja de uma história, ou seja de um vínculo, ele tem muitas nuances. Assim, uma coisa assim totalmente policromática. Assim. Não é uma coisa assim, nossa, isso é amor. Tanto que eles falam até muito de paixão em alguns momentos, né? Ah, porque não tem paixão e tal, né? Mano, eu não sei, eu acho difícil, assim, né? Você ter aquela coisa, tipo, o casamento de 10, 15, 20 anos vai ter paixão. Pô, cara, eu não acredito nisso, entendeu? Assim, então, e aí isso, em tese, se o critério fosse a paixão, as pessoas não continuariam casadas. Porque não vou dizer que não existem, né, casais que experimentam talvez isso mais de uma forma mais satisfatória, né? Mas não é uma realidade geral da coisa. Assim, né? Acho que, né? Tem momentos, talvez, tem certos períodos, mas eu acho que a coisa ela é meio estranha. Mano, Se deixa eu falar uma relacionar é parada. estranho. Eu Tem uma também parada quero falar uma parada. Fala. Que Sonic, agora fica quietão que eu vou falar. Olha só, a paixão é coisa de 6 meses, mano. 6 meses no ano no máximo. Depois vem a vida junta, cruel, cotidiana, sabe? Assim, eu acho. O que eu gosto na série é que, de fato, quando a Jéssica sai de casa, esbaforida para ir atrás do Poli, a gente fica aqui do outro lado falando, mano, você tá fazendo uma cagada da sua vida. Que é a cagada da sua vida. Que é a cagada da vida dela. Que é o lado do Jonathan. Não? Ah, é claro que eu pensei isso. Não sei. Bom, então isso já dá um Mas, debate. olha só, o negócio que a gente está falando aqui o tempo todo é
que a série ela tem múltiplas interpretações a cada linha que o casal ali fala. Agora, tá fazendo uma cagada monstra? Não sei. Mas no momento- Discordo totalmente. Nada é No óbvio. primeiro- Cara, quando ela sai de casa ali e o Jonathan fala, velho, a intenção dele é falar, velho, você tá fazendo uma merda. E eu concordo com ele, porque ele tá fazendo uma merda mesmo. E está mesmo, no final das contas, porque, tipo assim, ela saiu, depois quebrou a cara, depois quis voltar, aí ele já tinha superado ela. Na moral, quando ele pega ela no sofá e fala, velho, é como se eu tivesse imune ao veneno. Mas aí é que uma tá, parada Fê. assim. A gente Então- não supera pessoas. Acho que a grande Eu moral do sei, negócio eu é que não sei. há solução. Eu sei, Não há eu sei. solução. Essa é a Eu moral sei. do negócio. O máximo sei. você vai transcender e vai encontrar alguém em algum lugar do mundo, numa casa Não. escura, numa noite fria. É que nesse não, Esse é o feliz eu sei. O ponto é que, idealmente, o melhor é que a gente não supere mesmo, que a gente leve essas experiências que a gente teve com outra pessoa com a gente, porque constitui a gente como ser humano. Mas, o fato concreto, eu não tô tentando ser moralista aqui, é que, tipo assim, ela estava muito sufocada, porque ninguém sai daquele jeito se não tiver com 3 elefantes nas costas dentro da relação. E na boa, gente, é isso que acontece. Quando uma pessoa explode, ela explode porque, tipo, tá muito tempo ali num bagulho, ela não vai sair no meio da noite, vai esperar a noite inteira, vai ficar conversando, vai não querer conversar, vai querer dormir, vai acordar de manhã, tomar banho e sair fora, velho. Porque pra ela tava uma merda. E ainda bem que ela fez o aborto, tá ligado? Porque ia ficar mais merda ainda a relação. Saca isso? Então, tipo assim, ela tava com uma tonelada nas costas dela. Tenho certeza que ela tava com a tonelada nas costas dela. Mas por que vocês estão rindo? Eu não entendi. Também me Da desconcertou. Bergman, você excedeu o nível aí de juízo de valor. Excedeu total. Eu Mas- também acho, Fê. Também acho. Você tá julgando total a decisão dela. Não acho que é isso, cara. Cada um com seu cada um. Porque é isso exatamente. Você respondeu a seu próprio julgamento. Ela não saiu. Ninguém tem um estalo e sai de casa. Isso não existe. Isso. Era isso que eu queria dizer. Era isso. Então, mas você falou é mal cagada. Não é mal cagada. Mas É a cagada Não, mas, no gente, seu conceito. peraí. é uma Família. cagada, gente. É uma cagada. Não, mas espera aí. É uma cagada, sim. É uma cagada. E essa cagada não é construída de um dia pra noite. Essa cagada é uma cagada de relacionamento. Porque A cagada relacionamento, não é ela como meu sair. A nome já cagada é o relacionamento relacionamento. é uma bosta. Isso, exato. isso. É isso que eu queria dizer. Não, mas eu acho assim, tentando, vamos dizer, né, trazer mais elementos aí para o que o Fernando trouxe, tipo, tem essa camada narrativa ali quando tá acontecendo, né? Tem um pouco de absurdo na coisa, assim, né? Tipo, a gente percebe o que fica perceptível, é que, tipo assim, ela quer sair porque se ela não sair ali, ela tem medo de não conseguir mais. Então ela quer sair a todo custo, ela quer vazar, quer ir embora, né? Então, isso a gente percebe que ela vai até, assim, ela faz qualquer coisa por aquilo. Então, por isso que soa, de certa forma, como se ela estivesse fazendo uma coisa meio fora do eixo. Só que, às vezes, talvez não tenha muito como fazer, assim, né? Eu nunca vivi um término dessa forma. Então, eu não sei exatamente. É que nem demissão, né, gente? Tipo, como que pode ser legal? Como que, né? Como que não é cagada uma demissão? Não consentida, vamos dizer assim, né? Uma o quê? Como o quê? Ali, Como o quê? demissão não consentida. Demissão, demitida. Porque depois ela é demitida, é isso que você tá falando? Não, também, mas não estava me referindo a isso. Tô pensando na Mais um situação da spoiler, demissão. ela é demitida. Ela é tipo super bem sucedida e ela é demitida. Vamos lá? Porque ela Vamos não lá? aceita a promoção para ir para Londres. Nós que somos grandes adoradores da filosofia, sabíamos que isso ia acontecer num sistema neoliberal que ela estava acreditando de monte desde o comecinho. Mas não estou fazendo julgamento de valor, não. Estou julgando ninguém, não. Sim. E o Matheus tá passando perfume agora. Muito bem, Matheus. Fica cheiroso pra Jessica Chastain.
Deixa eu dar um pitaco, porque Por favor. eu entendo o posicionamento, eu acho que, sei lá, até o momento já que vocês falaram do aborto, é algo muito marcante, porque para uma mulher tomar essa decisão por conta na lógica de tipo, um filho vai segurar um casamento, o filho não vai segurar um casamento, nessa lógica ilógica, que não faz o menor sentido na minha concepção, mas é essa busca por essa família ideal. Eu acho que a gente, quando a gente assina um contrato de casamento, que é um contrato, a gente tem a ideia de seguir e aceitar e cumprir o nosso contrato. Ninguém se casa para assinar o divórcio. Acho que isso é um consenso, né? O que nós não nos preparamos, acho que daí é algo cultural, nós não nos preparamos para acabar isso. Porque um contrato se encerra em algum momento. O grande problema é a gente aceitar essa possibilidade. A gente nunca pensa nessa possibilidade como se fosse... A gente nunca pensa na morte. Como que eu vou ficar pensando? Acaba sendo uma morte dessa lógica de construção de dois viram um, que é uma bobagem. No meu consentimento também, se você gosta de ser dois, ser um, e é feliz assim, ótimo, mas eu não acredito nessa lógica. O nome do outro homem ser poli, eu acho que já dá um spoiler dessa lógica da monogamia e da poligamia. Muito bom, Vitor. Jamais eu teria visto 80 vezes e teria chegado a essa conclusão. Agora o papo adensou mesmo. Agora adensou. Porque, eu pensei assim, que era só por referência à primeira, grega, né? Porque a sueca chamava Paula. Porque na versão do Bergman, eu falei, Polly. É a Marianne e o Paula. Johan, né? E a Paula é a mulher que fica com o Johan. Poli muitos. Poli muitos. Paula. E é essa lógica, a gente não está preparado, a nossa sociedade ou a nossa cabeça, a gente, na nossa, sei lá, até o próprio o Jonathan, ele sendo judeu, ele jamais vai pensar num poliamor. Não estou nem querendo cair nessa lógica e falar sobre outras possibilidades de relacionamento, porque a gente está falando de relacionamento de dois aqui. Mas a Mira, ela tem essa lógica de sair de casa porque esgotou. Quando um casal chega ao ponto de fazer terapia de casal, é que são muitos nós para duas pessoas. Sentar na frente de um terceiro para você falar sobre a vida de dois, eu acho que é ótimo. Eu não estou julgando a psicologia, pelo contrário, eu acho que é super útil. Porém, para você tomar uma atitude para chegar nesse ponto, realmente são muitas amarrações que já estão frouxas. Para você reconstruir isso, é um trabalho. E é um trabalho árduo. E as pessoas, ou acho que a sociedade atual é tão imediatista que a gente não consegue pensar em reconstruir o que já foi. A gente vai olhar para frente. Então, a chance da Mira era tentar ser feliz. Ela só queria isso. Por isso que eu não acho que é uma cagada, eu acho que é plausível. Pode ter sido errado a forma, mas eu acho que o intuito é justo, justificado, é interessante. Por mais que buscar essa felicidade o tempo todo é utópico, mas a gente vive dessa utopia a todo momento. Ninguém acorda e fala, nossa, hoje meu dia eu quero que seja uma merda. Ninguém pensa isso. A não ser uma pessoa absolutamente deprimida, que já está num processo depressivo mesmo, que precisa não de um psicólogo, de um psiquiatra. Mas não é ali é o caso, eu acho. Eu acho que ela só precisava sair. Porque para uma mulher, uma mãe, falar foda-se minha filha, é porque realmente tá fora do suportável. Por isso que eu não acho que é uma cagada, Fê. Eu acho que é talvez até uma possibilidade de continuar viva.
Acho que a sensação que me deu da atitude dela é: se eu ficar aqui, eu vou, entre aspas, continuar morta. Ela já não sentia mais o calor da vida, talvez. Fala aí, Lê. Queria mudar um pouquinho assim o rumo do papo e eu queria perguntar assim para cada um de vocês se tem algum momento ou alguma frase, algum diálogo que para vocês fica assim muito marcante dentro da série. Eu tava falando, eu vou então já falar que era algo que eu ia falar mesmo, porque eu fiz terapia de casal. Para mim, essa é uma cena marcante, mas a outra cena que também é muito marcante é a cena do sofá, que devido às proporções aconteceu muito próximo disso comigo também. E é realmente algo dessa lógica, do tesão acumulado, de uma pressão, de uma busca por sentido, com uma busca de fuga. Então é uma ambiguidade tão grande ali que só uma pulsão sexual talvez fosse possível mesmo para liberar aqueles fantasmas de alguma forma. Acho que aquela cena é muito impactante, além de ser um casal belíssimo na tela, né? Eles têm realmente uma química visualmente, eles são muito bonitos. Estão muito bonitos também em tela junto, eles têm uma química muito marcante, até mais do que a Marianne com o Johan no filme do Bergman. Eles têm ali um balangandã ali. E aquilo, para mim, é marcante, porque tem que ser nesse sofá, tem que ser nessa casa, tem que ser nesse momento nós dois juntos, tá nevando lá fora, igual o Matheus falou. Acho que aquilo ali é muito decretado o fim. Ali é o fim está declarado. E vocês, meninos? Eu vou falar uma frase mais despretensiosa e tosca, assim, porque tem muitas para me marcaram e algumas delas eu já tinha falado anteriormente. Mas eu vou falar uma que eu achei tragicômica, assim, que é: então explica para Eva, acho que é Eva o nome da filha, né? Agora não tenho certeza. Que a mamãe deu para outro cara e agora ela precisa escolher entre jazz e balé. Eu achei assim, é super de mau gosto, é super para cutucar, mas é uma síntese estranha de acontecimentos que, de certa forma, também não deixa de ser verdade, vamos dizer assim, né? Porque é naquele episódio em que ela foi demitida, e aí ela não sabe muito bem como vai ficar a vida financeira dela, e ela vem com todo aquele papo. Então, eu acho que isso sintetizou muita coisa também, assim, e me chamou a atenção, porque ele dificilmente consegue ser tão rude assim com ela, né? Ele é mais manipulador, no sentido de uma persuasão, do que rude, exatamente. E ela é rude pra caralho, assim, né? Ela é mais direta, assim. Há quem prefira essa super sinceridade, assim, né? Ela fala: não desejo mais você, eu não quero você, então com você era horrível. E o mais curioso é que ela tá lá, né? Assim, vamos dizer assim, tá sempre lá, de certa forma. Ela sempre volta em algum momento. Mas isso me marcou bastante. Tem uma fala que eu gosto muito, que se eu não me engano, mas eu não vou saber reproduzir ela em ipsis literis, assim, que é no último capítulo, inclusive, a Jéssica chega e fala: eu acho que eu sempre vou amar você, assim, da minha forma complexa, conturbada, e ele fala a mesma coisa. Eu acho que isso sintetiza tudo, porque eu acho que é isso que é o amor, assim, em última instância, aquela ressignificação. E acho que isso não precisa ser só com uma pessoa, pode ser com várias, com pessoas. Mas assim, todas as relações mais significativas que a gente tem na vida, entendeu? Não é só um grande amor que existe na vida, talvez eles poderiam ter. Acho que no caso
bom, por ser só os dois ali, né? Acho que é claro que um é o amor da vida do outro. E acabou daquele jeito que acabou. Mas acho que essa frase sintetiza muito a ideia de não existir fracasso numa relação quando existem duas pessoas. Entende? Que eu estava falando logo no começo da minha fala. E aí, Leandrinho, e você? E você, Lê? Você Olha, levanta. tem duas coisas que me perturbam muito assim, e eu não sei se eu também faria isso. Que uma é quando ela conta para ele sobre o Polly, né, que ela tá saindo com outro cara que não é de hoje, e ele insiste para ver a foto dele, do cara no celular. Nossa, aquilo é demais para mim. Eu não sei onde me pega assim, mas pega. Peraí, Lê, só para te cortar um pouquinho, é porque esse momento me lembrou muito o Closer. Sim. Exatamente o Closer, quando ele fala como é que vocês transaram, vocês transaram aqui no sofá tal. Aí ela fala, por que você quer saber? Ele fala, porque eu sou um homem da caverna, porra. Quero Por que a saber gente tudo. deseja saber, né? Na moral, eu acho que eu também faria, tá? Eu Por acho que eu que a também gente faria. Eu não deseja sei por quê. saber? Eu não sei por quê. Mas porque, mano, eu preciso ter uma base de comparação, tá ligado? Porque, tipo, o que ela tá fazendo? Porque, mano, não pode ser, tá ligado? Tô aqui no mercado há muito tempo. Uma base, assim, sem querer, mas já fazendo isso, mas tem uma explicação freudiana, né? Tipo, aquilo que você não viu, né, velho? Tipo, a cena primária já é o recalcado, aquilo que você não viu, que você recalca, esquece. Então, existe uma coisa da curiosidade, esse tipo de curiosidade mórbida, vamos dizer assim, né? Eu acho que é mórbida, mas que é tipo o que foi as vias de fato, assim, né? O que aconteceu de fato? Quem é essa pessoa, né? E eu acho que vem muito bem a calhar pelo tipo de personagem que é ele, assim, né? Tem uma formação religiosa e profissionalmente ele é professor de filosofia. Então, tipo, uma coisa assim de uma E aí ele obsessão por saber, comenta, né? né? Ele comenta, nossa, ele é jovem, né? Tipo, ele vai, parece que ele vai direto no que o cara tem que eu não tenho. O que ele pode que eu não posso. Ele cata esse código rapidinho ali na imagem. Eu acho. E uma outra cena. Aliás, nesse mesmo episódio, eu acho que ela diz uma coisa para ele que é muito forte, é muito pesado. Assim, no começo de um relacionamento, algo assim. No começo do relacionamento, tudo é emocionante. E a gente acha que nada vai nos magoar. E aí, conforme o relacionamento vai caminhando, a gente percebe que qualquer coisa pode nos magoar. Isso, isso é muito. Dá para pôr na parede, assim, porque é muito real, assim, né? Porque a gente não sabe quando que vai ferir a gente de um jeito fundo, com uma coisa que para o outro, assim, dentro da realidade dele, da percepção dele, é algo totalmente assim esquecível, banal, sabe? A alma é bem complicada. E tem uma cena muito bonita que é quando ela pede para ele ler os textos que ele está escrevendo na terapia e o que ele está fazendo. E a maneira como ele lê ali é muito forte. A interpretação do Oscar, né, do Jonathan. É muito bonito aquilo, é muito. Eu também não sei onde me pega. É mais uma cena do inexplicável, assim, para escarafunchar também. Que também ela insiste para que ele lê, ele não quer ler, né? Ele não quer ler. E eles não ficam muito tempo nessa leitura, né? Alguma coisa acontece, ele já começa a trocar ideia, já sai, já muda. Eles não ficam muito ali. Ela coloca ele ali, faz ele ler aquela porra, e ela, de algum momento lança uma pergunta cortando todo o raciocínio,
e aí ele deixa o negócio de lado e eles entram em uma outra coisa. É porque é incômodo, né? Ele não é um cara de falar. Acho que o grande problema dos relacionamentos é a comunicação. A ausência, talvez, de comunicação. Então, acho que ali ele está, por mais que o Matheus falou, desnudando em algum momento, ali é o momento mais pelado que ele está, por mais que eles estivessem pelados há pouco tempo antes. Ele lê os seus próprios pensamentos é a coisa mais agressiva para ele, talvez, porque ele não está preparado para aquilo. Fala, Fê. Eu tenho minhas dúvidas se a grande dificuldade, talvez seja, na média, a grande dificuldade seja a comunicação, mas eu acho também que é a falta de escutar. Saca isso? A comunicação é isso, velho. Um É, fala, o outro ouve, velho. é porque eu interpretei esse bagulho como nós homens não falamos, saca? Não. Eu acho que ali os Mas dois. existe uma parada porque que, tipo, existe uma parada que não se ouve também no rolê, tá ligado? A gente ouve o que a gente quer ouvir. Mas acho que o grande problema é exatamente esse. A gente começa a guardar segredos, a gente começa a mentir por pouca coisa, e aí vai virando uma bola de neve mesmo. Os grandes relacionamentos, acho que por mais que seja clichê, como qualquer relacionamento é clichê, eu acho que ter um relacionamento é clichê. Essa é a grande verdade. Olha, eu acho que eu já tive relacionamentos falando tudo, já tive relacionamentos falando pouco. Eu não vou discordar do Vitor de que realmente comunicação é a alma do negócio aí, né? Realmente, eu acho que essa é a linha, né? Só que eu acho que isso não é nada simples, assim, sabe? Por quê, assim, né? Não, é Agora eu complexo demais. Fala aí. vou dar uma embabacada agora aqui, né? Eu tava falando do Freud, mas essa questão... Eu acho que o filme, ele vem... as pessoas são a linguagem, né? Do filme. O lacaniano e o mosaico esse filme, né? Porque as pessoas são a linguagem. Eles são a forma como eles falam, né? No filme ali. E as artimanhas e os jogos ali que eles fazem. Eu acho que essa dinâmica, né? Essa dinâmica das cenas irem mudando, um tá de um lado, e depois quem tava do lado volta pro oposto, né? Tipo, pra mim o episódio que eles estão lá com as acho que é o quarto, eles estão com os móveis, com as caixas da mudança, é um dos mais, assim, significativos, é o quarto, né? Que é, assim, ela demonstra muito claramente que gosta dele. Só que ela não é só que ela gosta dele. Ela gosta também do efeito que ele gera nela, assim, né? Ela gosta da sensação de segurança, de bem-estar que ele provoca nela. Ao mesmo tempo, ela para ele é uma imagem dessa segurança, né? Ela é um símbolo e ela é um sentido para ele. Até porque ela foi, vamos dizer assim, a mentora sexual dele. E uma coisa que é interessante pra caramba é que eles foram amigos por muitos anos antes de serem um casal. Também. Então eles têm uma vida compartilhada, de fato. E essas nuances todas que vão aparecendo na posição que eles se colocam, elas são muito interessantes, porque elas remetem àquelas conversas longas, em que você vai mudando de ideia, a pessoa vai mudando de ideia, você percebe o que você está fazendo, você percebe o que o outro está fazendo, e quando você vê a reação, o seu sentimento imediatamente muda. Isso é o mais incontrolável, assim, entende? Às vezes ela poderia chegar, né? Poderia ser esse um enredo possível. Ela poderia chegar, olha, aconteceu isso e ir embora. E a depender da reação dele, ela não ir. Não necessariamente por causa dele, mas por causa do que aconteceu dentro dela naquela reação. Então, o Lacan é muito feliz quando diz isso, né? Que a palavra é desejo, nós somos desejo, nós somos palavras. Né? E essa palavra, ela não é só o dito, ela é o não dito,
e ela não é só o verbal, né? Também. Então, você tem ali um choque de linguagens nesse sentido. Você imagina na discussão, e quando às vezes a coisa até fica pessoal, acho que eles ainda são até bem elegantes, de certa forma. Mas muitas discussões desse gênero, as pessoas começam a introduzir coisas que não têm a ver com contexto, né? Elas são só ataques pessoais, ou são resgates do passado, ou julgamentos, ou suposições, afrontas. Então, eu acho que esse é o terreno da intimidade, né? Tem um vídeo da Maria Homem, né? Que ela fala da questão. É daqueles vídeos da. Como é que é o nome aquela escola gourmet de intelectuais da Zona Oeste de São Paulo? Casa da Leitura, Casa do Saber. E é um vídeo que ela fala assim: a família é um lugar de amor, é um lugar de troca, de partilha, mas é um lugar de muito medo, de muita violência, de muita loucura. E até o tom de voz que ela fala, para mim, é interessante nesse sentido, até porque ela é uma analista, né? E que lida exatamente, inclusive, com esses temas e tal, né? Então, o núcleo familiar e o casal não deixam de ser um lugar, um espaço de loucura, nesse formato e em outros formatos também. E isso tem a ver com uma coisa que eu não disse lá atrás, que era o segundo insight que eu tive. Eu falei do primeiro insight, que era o amor, e a maneira como esse amor ele é louco, vamos dizer assim. E o segundo era o fato de que a gente tem... A sexualidade entrou no terreno da política, e cada vez mais entra. E o terreno da política ele é o terreno daquilo que é claro, né? Daquilo que tem uma disputa e uma norma, vamos dizer assim, né? Só que a sexualidade não é assim, né? Eu acho que esse é a grande questão, assim, né? Até que ponto a gente consegue ter isso mais evidente? No sentido de que, como que você lida exatamente com o desejo? Porque você pode desejar uma pessoa, mas você não necessariamente vai conseguir consumar esse desejo. Seja por qualquer motivo, inclusive podem ser duas pessoas Concordo solteiras, plenamente. né? Não, eu tô tentando ser bem, assim, na raiz da coisa, assim, tipo, duas pessoas que não têm relacionamento, vamos dizer, podem não consumar por diversos motivos, por desencontros ou porque simplesmente não há uma recíproca. Sim. Ou porque Então, a esse pessoa está na sim, tela do cinema e você está sentado na poltrona. pode ser também. Ou seja, sempre haverá um interdito, entende assim? Sempre, sempre. O interdito é tipo. Matheus, você escorregou para tão longe, Matheus, para tão longe, você Mas percebeu? eu Volta, percebi, volta, volta, percebi, percebi. volta. Calma, calma, calma. Mas calma, tô calmo, tô calmo, tô só aqui pontuando. O Não, Leandro o que tá eu num quero dizer é que relacionamento assim. tóxico com o Matheus agora. Proibido é melhor mesmo, Matheus, eu concordo. Não, mas o que eu quero dizer é que a fórmula relacionamento, mediante a isso, não tem muito assim resolução, né? Quando a gente caminha com novas resoluções no sentido social do relacionamento, de que você deve repelir um relacionamento tóxico, repelir a violência, no sentido social, nós temos um momento de aceitação e convivência com todos os tipos de relacionamento, inclusive o poliamor, isso está mais presente, né? Por exemplo, a expressão trisal é uma expressão que há 5 anos atrás não era muito proferida, né? Não era muito conhecida, esse tipo de coisa. E com isso existe a expectativa de que a gente resolva esse nosso grande problema,
que é a sexualidade, o desejo e a nossa incapacidade de nos sentirmos satisfeitos. E eu acho que dentro ou fora do relacionamento isso não termina. E não vai ser essa nossa militância por novas formas de se relacionar que vai resolver. Talvez ela possa nos tirar de algumas enrascadas, né? Eu acho que isso seria um tema para uma outra conversa. Mas será, né, que eles conseguiriam, né? Eu acho que o final da minissérie me dá um pouco esse questionamento, né? Será que eles vão passar a viver um tipo de relacionamento que não é exatamente monogâmico e que não é exatamente um relacionamento de um compromisso de casal com gêneros pré-determinados, né? Será que é isso que vai ser dali para frente? Eu acho que é um traço, claro, bem contemporâneo que traz ali esse final e ao mesmo tempo ele é um traço que mostra a nossa indeterminação enquanto capacidade de viver a vida a dois ou viver a vida num romance ou de conviver com o nosso próprio desejo. O Matheus, ele foi num lugar tão Não, merece uma salva de palmas, inalcançável. uma salva de palmas. Ele terminou de forma. Ele terminou, meu, uma aula, assim, sabe? Introdução à La Magna sobre Lacan, velho. Caralho. Lacan é Que eu feliz. É isso que me importa para mim. E com isso Mateus, eu queria puxar o top da semana, porque eu acho que já é o momento, né? A gente tem, né? É o momento, Matheus. Mas antes de acabar, eu tenho uma estrofe para ler para vocês sobre o último capítulo. Posso lê-la? Declamá-la? pode. O que é que eu posso contra o encanto desse amor que eu nego tanto, evito tanto, e que, no entanto, volta sempre a enfeitiçar, com os seus mesmos tristes, velhos fatos, que num álbum de retratos eu teimo em colecionar. Essa é a música cantada no último capítulo, Tom e Chico, cantado pela Martina da Silva, em português, um bom som naquele quarto bonito, né? Aquele quarto iluminados, com bolinhas, com luzes de Natal, parece. Que música, né? Que colocação ali. Isso o Bergman não pensou, hein? Arrasou, Vitor. Arrasou. Toda a trilha sonora é maravilhosa. E esse final agora veio no. Você falando, me veio. Obrigado. Apresenta aí, então, o nosso top, Lê. Diante de tudo isso, chegou a hora das nossas indicações da semana. E o top dessa semana é Até que a Vida Nos Separe. Inspirados em cenas de um casamento, em toda essa questão de separação, discussão da separação, processo de separação, etapas, redescobertas, que mais? Transcendências, por que não? A gente vai para o top e eu acho que eu vou começar com o Fernando. Não, gente, não, olha, tá bom, eu posso ir, não tem muita coisa Então, não, cara. Top 3 filmes até que a vida nos separe. Gente, olha só, desculpa, dessa vez eu não consegui mesmo. Eu tô de férias, eu quero dar uma explicação aqui. Eu tô de férias com meu filho na praia, e eu não consegui pesquisar esse tema essa semana, tá? Para não passar em branco, no entanto, para não passar em branco, eu separei aqui um filme que eu já até citei aqui antes, que é Closer. Mas é isso, é o que eu tenho para hoje. Você peço desculpas aí para os ouvintes, para os nossos acompanhantes, nossos assinantes, nossos patrocinadores,
Mas, enfim, é isso. Eu sou pai, eu estou com o meu filho, e isso a Globo não mostra, tá bom? Closer. Fica a dica. Então, Tá na agora Netflix sim, a agora, gente. né? Então, agora a gente pode começar? Então, a gente vai para as nossas indicações. Agora sim. Então, vamos lá. Vitor, por favor, 3 filmes. Até que a vida nos separe, né, Fernando? Fernandinho, Leandro. Tem tanto filme bom sobre esse tema que eu tentei abrir o leque para não só sobre divórcio, mas acabei ficando preso nisso. Então eu vou falar alguns, sem falar alguns que a gente já comentou, tá? Depois a gente pode falar sobre isso. Vou falar de História de um Casamento, porque a gente já citou aqui. Eu acho que é um filmaço. Acho que talvez seja um dos melhores filmes originais Netflix ali, que é do selo Netflix. Eu acho muito bom mesmo. É um roteiro muito bem feito. As atuações da Scarlett e do Adam também são ótimas. Não sei se o mesmo nível do que a gente viu aqui do Oscar e da Jessica, mas é muito bom, é muito palatável, é muito real, é muito. Que eu acho que vai muito na mesma onda, por mais que o Lê já explicou aqui, quem não ouviu, quem está ouvindo só o top, vale a pena ouvir sobre Woody Allen. Eu vou falar de um iraniano, que não é aquele que a gente já comentou. Vou falar de O Passado, também do Asghar Farhadi, que já conta uma história já de um término já e já um pós, exatamente no momento de assinatura do divórcio. O Asghar Farhadi, ele tem uma capacidade de falar de temas humanos que eu acho brilhante. Eu acho um dos grandes realizadores atuais. Acho um diretor incrível. Ele faz o Irã ser do mundo todo. Eu acho muito impactante. Eu vou trazer um brasileiro para tentar sempre trazer um filme brasileiro. Acho que é importante a gente trazer, que é As Melhores Coisas do Mundo, da Laís Bodansky, que conta. É uma história de adolescente, né, na escola, mas tem um relacionamento ali que está no fim, do Zé Carlos Machado com a. Como que é o nome daquela atriz? Que ela é ótima, que ela joga ovos na parede. Putz, eu esqueci o nome dela. Já eu lembro. Uma cena incrível, inclusive, e ele acaba assumindo. Não é Denise Fraga? Denise Fraga, perfeito, Má. E eles acabam se separando porque o pai se assume gay. E aí é até um momento de problematização ou de aceitação dos filhos ali, que é muito bom. Eu acho um ótimo filme. Também gosto muito da Laís Bodansky. Então fiquei com a História de um Casamento, o Passado e As Melhores Coisas do Mundo. Queremos te ouvir, Matheus. Quais são seus filmes? Legal, legal. Tema bom pra caramba, cara. Tema bom. Eu optei por filmes menores aí, filmes pequenos, despretensiosos, que é talvez a forma como eu vejo esse tipo de filme, assim. Às vezes você tá ali num tema e você fica vendo filmes desse tipo, assim, né? Nessa sequência que eu vou falar, tem dois que eu vi assim, um na sequência do outro. E são, aliás, os três estão disponíveis na Netflix. Um deles não estava, mas entrou recentemente. O primeiro é um filme de 2019 que se chama Pelas Ruas de Paris, que é um filme que conta a história de um casal ali, naquele mesmo lance ali de fluxo de consciência e debate ali, DR. Eles vão discutindo no meio da rua. É muito legal a forma como é filmado o filme. Ele tem alguns elementos meio psicodélicos, é bonito de ver e é legal, assim, porque a gente consegue realmente sentir o que os personagens estão sentindo. E a trama se dá quando uma garota
e o seu namorado, né? Eles vão viajar para Barcelona, mas ela perde o voo, né? Na verdade, ele já tinha ido e ela ia encontrá-lo em Barcelona. Ela perde o voo e esse avião que ela perdeu, cujo voo ela perdeu, ele cai. E ela então dispara ali alguma coisa nela, e aí e ela começa a pirar, né, na questão do relacionamento dela, se ela devia fazer aquilo, se ela devia continuar, e fica aquela coisa assim realmente de chafurdar. Depois o namorado volta, eles começam a debater. Eu acho, puta, cara, é um filme que não teve muita repercussão, inclusive no IMDb, por exemplo, a nota dele tá bem baixa, 4,6. Mas é um filme que eu gostei bastante de ver. Assim, é um filme que eu veria novamente, inclusive. Bom, o segundo filme, filme também que adorei, assim, por também falar de outro tipo de separação. Ele tem a situação de separação conjugal, talvez não, talvez mais de um momento, precisaria ver o filme para a gente debater isso. Aliás, é um filme que talvez possa comentar em algum momento. Mas ele fala de uma separação de terra natal, ou um desterro também, de certa forma, assim, né? Porque é o filme A Cidade Onde Envelheço, filme de 2016. É um filme português, se eu não me engano, ou uma produção Brasil-Portugal, que na verdade conta a história de duas moças portuguesas que vivem em Belo Horizonte. Na verdade, uma delas vive em Belo Horizonte e há um bom tempo, e aí ela recebe a amiga que vem de Portugal. E aí elas começam a se embrear ali naquela vida, tipo, trabalhar, meio que subemprego. A relação inversa, né? Você vem da Europa, tem subemprego no Brasil e tal. E todo um contexto ali cultural que nos é muito familiar, assim, apesar de ser Belo Horizonte. E super cru, assim, tudo. Então ela vai ficando cada vez mais boring por estar separada da sua terra natal. E o terceiro é um filme também que, putz, esse aqui eu vi na sequência de Pelas Ruas de Paris, que acho bem legal também, é com um ator que eu gosto muito, que eu nunca lembro a porra do nome dele, que fez o filme de Breaking Bad, né? Aquele loirinho, Jesse Plemons. E o filme se chama Other People. E é um filme que tá no Netflix e conta a história de um humorista que faz stand-up. E ele é gay e ele precisa voltar para a cidade natal, que é uma cidade pequena nos Estados Unidos, para ajudar a mãe a enfrentar a situação de uma doença terminal. Então existe essa situação da separação familiar, no sentido de que a mãe vai morrer, e ele também está enfrentando uma separação, uma estranha separação. Então esses são os meus três filhos. Muito bom, Matheus. Surpreendentemente bom. Eu também vou para três filmes e tem muito filme que me veio assim. Muitos. Então eu quis fazer uma linha de diversificar as indicações. O primeiro é um filme assim muito visto dos anos 90, que é Dormindo com o Inimigo, com a Julia Roberts, né? Que tá na categoria thriller, talvez, né? Que ela vive um relacionamento onde ela é espancada, enfim, tem cenas muito pesadas. O marido dela tem um toque com organização e
enfim, ele quer que a casa esteja do jeito que ele quer que esteja, e ela é a mulher, ela que tem que arrumar, ele é bastante misógino, e aí ela tem que fingir a própria morte para fugir dele, né? Só que, em algum momento, ele descobre que ela não morreu. E tem essa perseguição dele por ela, né? E ela já, enfim, já tentou começar uma outra vida num outro lugar. É um terror o filme, e é um filme bem famoso, né? Dormindo com o Inimigo, com a musa dos anos 90, Julia Roberts, né? Vale a pena rever. Eu dei uma olhada nele essa semana de novo, falei, esse filme ele tem o seu valor hoje em 2021. O segundo é Alegre Divorciada, que é um filme da década de 30. Portanto, ele é de 34, portanto, ele é preto e branco, né? O primeiro filme colorido é O Mágico de Oz, que é de 39. E esse filme é o seguinte: é uma mulher que está tentando se divorciar do marido em Londres, 1900, anos 30. E o marido não quer dar o divórcio, mas é uma comédia musical. O marido não quer dar o divórcio. E aí ela conhece um dançarino, um cara que vai, enfim, conduzir a vida dela ali, vai ser um novo amor. Esse casal é nada mais nada menos que o emblemático Fred Astaire e a Ginger Rogers. Então tem números musicais muito bonitos ali, muito singelos. Tem os do preto e branco de uma maneira incrível. Essa semana eu olhei, esse filme está no YouTube com versão legendada em português, e você vê ali o cinema começando, sabe? Eu sinto ali que o Fred Astaire ainda já era o Fred Astaire, mas ele ainda ia ser mais Fred Astaire mais para frente, e você começa a ver essa coisa de química do casal. Ele e a Ginger Rogers são, assim, um dos casais mais emblemáticos do cinema de todos os tempos, então vale a pena olhar. E o terceiro, para trazer um cabeçudo, é do Pasolini. Pasolini, baseado na tragédia do Eurípides, Medeia, estrelando Maria Callas, que é a história de separação mais trágica que a gente tem conhecimento, né? E ali é muito bem filmado, e faz a gente resgatar essa coisa da vingança, que também é bem possível, né? O recalque, o ressentimento que fica depois, no caso de uma relação em que você foi o tempo todo usado, enganado, né? Então, o que você vai fazer depois, né? Eu lembro de um amigo que terminou um relacionamento e eu perguntei para ele assim, do que você se arrepende? Ele falava, eu me arrependo de não ter dado uma voadora. Primeira coisa que veio na cabeça. E agora, o que você sente em relação à pessoa? Eu quero vingança. Para Essas foram as mim, respostas. basta um dia, não mais que um dia. Um belo dia. Umas e outras, né, Matheus? Então, terminando aí com essa citação de Chico Buarque, a gente termina o nosso top em alto estilo, assim, uma coisa fina, né? Olê, vale a pena lembrar que no nosso 8º episódio a gente falou sobre A Separação, que é um filme sobre separação, né? Que acho que também é legal quem não ouviu voltar lá. Estamos no 30º Cacetada. Lá no nosso 8º episódio falamos de A Separação e o Julgamento de Viviane Amsalen também, que são do tema de separação. Sim, falamos, e são filmes que, assim, por estar na playlist aí do podcast, você pode dar uma olhada. A gente resolveu não citar aqui, né?
mas já está citado, está feita a referência. Se você ouviu esse episódio, também ouça os outros. Enfim, mais alguma coisa, meninos? Mais indicações, mais citações, menções honrosas? Fernando? Não, eu queria só falar uma coisa, cara. Vocês não comentaram isso, eu vou trazer agora, já que tá acabando mesmo, ninguém vai ouvir até aqui. Mas o Oscar tem uma bunda massa. Vocês viram o tamanho da bunda? Não, desculpa, na moral, eu queria só trazer esse dado, porque foi um Não, bagulho ele é que gato chamou demais, muito minha ele é gato atenção, demais. mano. Eu achei Eu aquela acho, bunda mano. uma das bundas mais bonitas que eu já vi, porque é grande, bonita, tá ligado? Eu queria deixar registrado aqui, mano, que raba ele tem. Valeu. De acordo. Muito bem, com esse... Com esse desabafo, A gente termina agora como, assim? A gente bota a mão no joelho e dá uma baixadinha? Não sei. Vai descendo gostoso. Ou seja, vê lá a cena de um casamento que está na HBO, porque o Oscar Isaac mostra a raba. Se isso não é motivo para ver, depois de tantos elogios à bunda, terminamos aqui o nosso podcast. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Muito obrigado, Ian, por ter nos acompanhado até agora. Ai, que lindo, que lindo. Não, mas muito obrigado a você que nos acompanhou. Oi! Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Eu sou o Leandro, quem falou aqui foi o Matheus, o Fernando, o Vitor e o Ian é o filho do Fernando. Bom, grandes beijos, grandes abraços. Tchau.